A paz do Senhor Jesus. O texto da nossa meditação está em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 3, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as limiares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Glória a Deus. Nós precisamos entender uma coisa. Deus, Ele é soberano. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento. O Salmo 139 nos ensina que Deus, Ele é onipotente, tem todo o poder, Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele é onisciente, Ele tem conhecimento de tudo, e nada passa despercebido diante de seus olhos. E Deus, Ele, na sua soberania, nessa sua amplitude, quando Ele cria o homem um pouco menor do que os anjos, como diz lá no Salmo de número 8, quando Ele cria os seres humanos, Ele nos dá aquilo que se chama de direito de escolha, ou em outras palavras, livre-arbítrio. E o que é esse livre-arbítrio? É a capacidade que o homem tem de fazer escolhas. Ele pode decidir por uma ou por outra coisa. Tanto que ele pode decidir por uma ou outra coisa, como ele pode também decidir pelo bem e pelo mal. Mas essa questão de decidir pelo bem e o mal, ela passou a existir quando o homem feriu um princípio de Deus. Por quê? Até então não havia conhecimento do bem e do mal para o homem, Os seus olhos carnais não tinham sido abertos, tanto que Adão convivia com Eva, sem perceber que estavam nus, sem que aquilo lhe tocasse, sem que aquilo lhe incomodasse. Então Deus, ao criar o homem e a mulher, lhe deu o direito de escolha. E o primeiro direito que Deus estabeleceu para o homem escolher era em obedecer ou desobedecer a Deus. Obedecer a Deus lhe prolongaria a sua vida, lhe daria os benefícios que nós não podemos ter nesta terra em nossos dias, no nosso corpo. Ele iria desfrutar daquilo que Deus tinha estabelecido para ele lá no começo da criação. Então ele tinha o primeiro direito de escolha que Deus deu para o homem, Ele deu o direito de escolher. E qual foi a primeira opção que Deus deu, em obedecer. Porém, nesse texto que nós vemos que o homem desobedeceu a Deus. Quando eu falo homem, eu estou falando no sentido de ser humano, Porque a Eva, ela deu ouvidos à voz da serpente, e com isso ela veio a desobedecer a ordem de Deus, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, entregou esse fruto para o seu marido, que o comeu também, desobedecendo a ordem que Deus lhe tinha dado. Então o direito de escolha que nós temos, o livre-arbítrio, a sua base, o princípio é: o homem, o ser humano, escolhe a obedecer ou a desobedecer a Deus. Essa é a primeira escolha, é a primeira decisão que o ser humano tem que tomar. Independente de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, independente de você fazer alguma coisa que seja ruim ou boa, a primeira escolha que você tem que ter, a primeira decisão que você tem que tomar é em obedecer ou desobedecer a Deus. Deus, Ele te ama muito.
que enviou o seu Filho, o unigênito, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. Por quê? Porque pela desobediência, pela escolha em desobedecer a Deus, Adão e Eva pecaram, e lhes foi tirada a glória de Deus que lhe tinha sido dada no começo. Eles foram destituídos da glória de Deus, e o pecado passou a reinar sobre a sua vida. E o homem, a partir de então, quando nasce, como está escrito lá em Gênesis 5, nos primeiros versículos, não mais nasce sendo gerado por Deus, porque Deus gerou a Adão e a Eva, porém em Gênesis 5 diz que Adão gerou a Sete, ou seja, o homem gera o homem, e quando o homem gera o homem, e por ter pecado, ele transmite a sua natureza pecaminosa a seus filhos e à sua geração. E Deus nos dá o direito de escolha. Nós nascemos, crescemos, vamos nos desenvolvendo. E esse direito está de constante diante de nós. Se nós escolhermos obedecer, que é crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estaremos agradando a Deus, agradando de uma forma tão grande que Ele irá nos restituir aquilo que Ele já tinha planejado desde o começo, que o homem fosse eterno, que o homem se relacionasse eternamente, estivesse eternamente diante de Deus. Mas para isso nós precisamos obedecer, e Deus nos dá esse livre-arbítrio, esse direito de escolha, e tudo depende de mim e de você. Você pode escolher obedecer a Deus, crendo em Jesus Cristo, entregando sua vida a Ele, ou você pode desobedecer a Deus, não aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque é a vontade de Deus que todos os seres humanos se salvem, e a salvação só vem através de Jesus Cristo. Então, que você possa entender que Deus nos deu esse direito de escolha, para escolhermos entre duas alternativas, obedecer ou desobedecer a Deus. As outras escolhas que daí surgiram, que apareceram, que estão diante de nós, são escolhas secundárias, mas a primária é obedecer ou desobedecer a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.